Eu sou o Jorge Verlindo e esse é Ler o Mundo, crescer e viver melhor pela leitura. As decisões que a gente toma, elas são frutos da deliberação nossa ou de padrões que se repetem ao longo de nossa vida e geram sempre as mesmas consequências? E se elas são fruto desses padrões, que padrões são esses? Será que a gente consegue mapear eles? Será que a gente consegue mudar esses padrões? E mais, a gente consegue perceber esses padrões nos outros e melhorar a nossa forma de se relacionar com eles? Se esse assunto te interessa, o vídeo de hoje é para você. Quando a gente fala, por exemplo, que alguém tem um temperamento explosivo, ou que uma pessoa é curiosa, ou a outra pessoa é mais fechada, ou a outra pessoa é mais indecisa, a gente está geralmente falando de traços de personalidade. Esses traços, eles compõem a personalidade de todo mundo. É muito mais fácil a gente perceber, às vezes, esses traços no outro do que na gente, mas o fato é que eles estão influenciando nas nossas decisões ao longo da nossa vida e em todos os dias. O fato é que todos nós temos uma personalidade e ela tem os componentes dela. E essa personalidade, ela vai acabar afetando as nossas percepções, as nossas decisões e os nossos destinos. Por isso, vale tanto a pena a gente estudar. Eu comecei a estudar e me envolver com esse tema de personalidade quando eu comecei a estudar psicologia, né? Eu estudei por 2 semestres, depois mudei de curso, mas eu, como escritor, uso muito essas teorias de personalidade para compor os meus personagens. E eu sempre tive em busca de uma teoria que fosse realmente eficiente, uma teoria que me ajudasse a ler o mundo, ler as pessoas e ler a mim mesmo. E a teoria mais eficiente que eu encontrei foi a do Big Five, que é essa que eu vou apresentar para vocês hoje. Para isso, eu vou usar o livro do Dan Nettle. Ele é um cientista comportamental da Inglaterra. Não foi ele que criou essa teoria, mas a apresentação desse livro, além de ser muito completa, ela é muito fácil de digerir. Ele começa o livro com 2 personagens e conta um pouco da história desses personagens. O que é interessante a respeito é que os 2 têm a mesma origem social, a mesma condição financeira, moram no mesmo bairro e cada uma dessas pessoas vai ter desfechos completamente diferentes na vida. Eu vou fazer um exercício parecido mais pra frente aqui na nossa apresentação de hoje. E a pergunta que ele traz é: como é que isso acontece? Como é que 2 pessoas que têm um background tão parecido têm desfechos tão diferentes? Eu vou ler aqui uma apresentação da resposta dele. O meu objetivo é defender a ideia de que as pessoas possuem disposições de personalidade duradouras que influenciam parcialmente suas ações e decorrem da forma como seus sistemas nervosos estão estruturados. E aí eu trago uma metáfora dele muito bonita e muito interessante. Ele compara as personalidades das pessoas a fractais. Eu vou ler a aspas dele e depois a gente vai estudar ela um pouquinho. As personalidades humanas são bastante semelhantes aos fractais. Não se trata apenas do fato de que o que fazemos nas narrativas em grande escala das nossas vidas, como o amor, a carreira e as amizades, tende a ser relativamente consistente ao longo do tempo, levando-nos a repetir frequentemente os mesmos tipos de triunfos ou erros. Mais do que isso, o que fazemos em pequenas interações, como a maneira como fazemos compras, nos vestimos, falamos com um estranho no trem ou decoramos as nossas casas, revela os mesmos padrões que podem ser observados ao examinar uma vida inteira. Então, o que ele quer dizer com isso? Quando a gente observa pequenos padrões de comportamento nossos, se a gente olhar para uma vida inteira, a gente vai ver consistentemente repetição disso. Eu vou dar um exemplo. Um padrão meu é planejar. Então, eu planejo o meu dia, eu planejo a minha manhã, eu planejo o meu mês, eu planejo o meu ano. Não estou dizendo que isso é bonito, que todo mundo deveria fazer, eu estou dizendo apenas que se você for olhar para alguma tomada de decisão minha, é muito provável que tenha um planejamento por baixo dela e isso é natural para mim. O antinatural é o não planejar, por exemplo. E aí ele aprofunda um pouco mais nessa questão do fractal. Vamos ler as aspas dele. Em um fractal, você vê o mesmo padrão tanto ao observar uma seção muito grande quanto ao dar zoom em uma parte muito pequena. A parte representa o todo e vice-versa. Os fractais possuem essa propriedade devido à natureza e às funções matemáticas que os geram. E aí eu te convido, faz um exercício na sua vida. Olha para as decisões, para os seus comportamentos e vê alguma coisa que você faz tanto com um amigo, tanto quanto sozinho ou sozinha, tanto quanto no trabalho, para decidir sobre a sua saúde, para decidir sobre as relações. Vê se você consegue encontrar um padrão desse. Se você encontrar um padrão desse, ele é uma célulazinha da sua personalidade. E em cima dessa visão, ele vai apresentar a teoria do Big Five para a gente no livro. Eu não vou focar tanto na teoria e na origem dela, quanto eu vou focar nos traços da personalidade, que eu acho que eles vão ser mais interessantes para você. Mas por hora, o que vale a pena a gente saber para começar é o seguinte: as pessoas, elas possuem traços de personalidade que vão influenciar nas decisões delas. E esses traços, eles são estruturados no nosso sistema nervoso lá no início da vida e eles vão se modificando ou se consolidando ao longo do tempo. Para além disso, eu sugiro fazer a leitura do livro, é um livro maravilhoso
E aqui a gente vai falar um pouco mais dos traços. Então, o que são os traços da personalidade? Eles são componentes da sua personalidade. Eles vão estar presentes no seu comportamento. Não é um troço que você vê ao olho nu. Você vê a pessoa se comportando e você vê lá o traço de personalidade dela. E a nossa personalidade, ela é um resultado de uma dinâmica de força desses traços. Então, quando eu apresentar eles, você imagina esses traços como vetores físicos, como forças que vão guiar para onde você vai se comportar e decidir e perceber. E você vai ser um resultado desses comportamentos, percepções e decisões. Beleza, vamos lá. Vou falar dos 5 traços. Vou começar pela abertura. A abertura, ela pode ser abertura a ideias ou abertura a experiências. E uma coisa que é importante você sempre ter em mente quando eu estiver falando desses traços é que é como se eles tivessem um espectro. Você pode ter uma abertura muito grande ou muito pequena. Então, por exemplo, se você tem uma abertura muito grande para ideias e experiências, você é aquela pessoa que se interessa por assuntos novos, por temas novos, por desenvolver habilidades novas. Ou então, se for abertura para experiência, você quer conhecer um esporte novo, um prato novo, é mais sensorial. E a contrapartida é, se você tem a abertura mais baixa em algum desses setores, você provavelmente vai ter menos interesses. Nenhuma dessas questões ela é pejorativa, não é porque você tem menos interesses que isso é negativo. Isso é só um determinante de como a sua personalidade se comporta no quesito abertura. E aí, o próximo traço que eu vou falar é da conscienciosidade. A conscienciosidade, ela se divide, e eu estou trazendo essas divisões aí de um teste que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês no fim. Mas a conscienciosidade, ela se divide entre diligência e ordem. Diligência é planejar, como eu falei, você dar cabo das suas tarefas, você priorizar a disciplina. E a ordem é, por exemplo, se você precisa das coisas muito ordenadas para você conseguir operar, sei lá, uma mesa ordenada, uma casa ordenada, isso quer dizer que a sua ordem ela é mais alta. Em contrapartida, se a pessoa tem ou a diligência mais baixa ou a ordem mais baixa, ela pode acabar tendo um pouco menos de disciplina, ela pode acabar deixando as coisas para depois, ou ela pode acabar não se sensibilizando, não se sentindo muito incomodada com alguma desordem. De novo, nenhum desses traços ele é pejorativo. Alguns deles vão gerar consequências para um lado ou para o outro do espectro. E aí depois o outro traço é a extroversão. A extroversão, ela é, assim, no geral, vista como se você se energiza do contato com as pessoas ou se você é drenado por elas. Se você, pelo contato, né? Não pelas pessoas. Se você se energiza desse contato, você é uma pessoa mais extrovertida. E a pessoa que se sente mais drenada e precisa de um silêncio depois, ela é mais introvertida. E a divisão que eu estou trazendo aqui, que é de uma teoria adjacente, é uma apresentação do Big Five adjacente, ela traz 2 divisões para a extroversão, que é assertividade, que significa? É a distância entre pensar e falar, pensar e agir, sabe? Aquelas pessoas que ela fala mesmo, tem menos filtro, quer dizer, tem mais assertividade. Ou a pessoa que fala menos, se fecha muito, então ela é menos assertiva, né? E entusiasmo. Entusiasmo é quanto de emoção positiva alguma ideia, alguma percepção, algum contato gera em você. Gera mais emoção positiva? Você fica mais reticente diante dessas perspectivas? Depois a gente tem a agradabilidade. A agradabilidade, ela é, grosso modo, a nossa propensão a atender o outro em detrimento a nós, a ter compaixão em relação ao outro, né? A ser polido em relação ao outro. E dentro da agradabilidade nós temos essas 2 divisões. Uma delas é a polidez e a outra delas é a compaixão. Polidez é se você trabalha para não magoar o outro enquanto você fala, ou você fala direto sem filtro. E a compaixão é o quanto do que você vê do outro, ou feliz, ou triste, ou sofrendo, ou tendo prazer, quanto disso reflete em você, o quanto você sente. Pessoas com mais compaixão tendem a sentir dor quando elas veem alguém sentindo dor, ou tendem a sentir uma tristeza profunda quando vem alguém mal. Eu me sinto assim às vezes, né? Eu tenho que treinar a minha compaixão para não passar o dia sensível ao que os outros estão sentindo, por exemplo. E por fim, o último traço que eu estou apresentando aqui, que é o último traço do Big Five, é o neuroticismo. Que o neuroticismo, ele é, grosso modo, a sensibilidade à emoção negativa, né? Essa divisão que eu estou trazendo para vocês, ela divide o neuroticismo em recuo e volatilidade. Recuo, por exemplo, você tem medo de risco e você acaba tomando decisões por conta de risco, a sua decisão é pautada no risco, por exemplo, então você acaba recuando muito. Você está andando na calçada e vê uma coisa, uma pessoa que pode parecer um risco. Você muda de lado da calçada, talvez seu recuo seja mais alto. Se você nem percebe essas coisas, talvez o seu recuo seja mais baixo, né? E a volatilidade é quanto que você se desestabiliza emocionalmente, o quanto que a sua emoção ela gera uma afetação emocional diante de alguma mudança no seu ambiente. Se gera uma afetação muito grande, muito volátil. Se gera pouca afetação, menos volátil. Então daí a gente consegue ver como esses elementos da personalidade, esses traços, compõem uma personalidade.
Eu acho que você já até consegue imaginar algumas pessoas aí ou alguns traços de você mesmo, e a ideia é justamente essa. A ideia é te munir de uma percepção mais completa para você ser capaz de ler o mundo com mais qualidade. Então vou propor pra gente aqui um exercício pra gente analisar perfis com base no Big Five. Vamos supor uma pessoa assim. A pessoa ela tem uma abertura mais baixa, ela tem a conscienciosidade mais alta. Isso quer dizer que ela é mais disciplinada e ela tem menos interesses, assim, o rol de interesse dela é menor. Tá? Estamos aqui. Ela é uma pessoa introvertida e ela é uma pessoa um pouco mais neurótica, então ela reage muito rápido a percepções de risco ou caso as pessoas não estejam gostando dela, né? E ela é uma pessoa muito agradável, ela quer atender os outros, ela quer servir os outros. Se você olhar para esses traços, você consegue imaginar uma pessoa que eventualmente é explorada no trabalho, que faz o trabalho dos outros, que tem dificuldade de dizer não, que precisa atender todo mundo se não sente que não gostam dela, ou que podem gerar uma trama contra ela, sabotar ela. E essa é uma pessoa que pode, por exemplo, ter um burnout. Né? É um exemplo, né? Não é você, não é ninguém, mas você consegue visualizar um perfil assim. Agora vamos pensar num outro perfil. Por exemplo, uma pessoa que ela tem agradabilidade baixa, então ela tende a pensar mais em si. Ela tem um neuroticismo baixo, então ela não se incomoda muito com percepção de risco. Ela é uma pessoa extrovertida, então as pessoas em volta, os contatos nutrem ela e ela flui bem nos contatos sociais. Ela tem uma abertura mais alta, então ela pesca ideias no ar, ela ouve e está escutando todo mundo o tempo todo e conecta com as pessoas, e ela tem uma conscienciosidade média. Isso quer dizer que nessa questão de disciplina ela está no meio do caminho. A gente pode pensar que uma pessoa dessa, por exemplo, é uma pessoa que ela não tem conflito de interesses em fazer o outro trabalhar para ela, ou de colocar os interesses dela em primeiro lugar e não sofrer com isso. Ela é uma pessoa que pode estar cercada de outras pessoas, de onde ela extrai valor a partir dessas relações, porque ela é mais extrovertida, né? E ela até trabalha, assim, ela até tem uma rotina mais disciplinada, uma rotina de gerar produção, porque tem uma conscienciosidade média. Mas diante da agradabilidade baixa, ela pode ser uma pessoa que prefere ser servida, prefere que as pessoas façam as coisas para ela e ela consegue isso. De novo, são perfis, a gente tá tipo um modelo físico, entendeu? Para você visualizar mais ou menos como isso funciona no mundo, e quando você perceber uns traços desses, você fala, essa pessoa aqui tem mais ou menos esses traços. E aí eu te pergunto o seguinte, algum desses traços ou desses perfis, ele parece com alguém que você conhece? Você se reconheceu em algum desses traços? Porque sim, esse é um sinal da eficácia desse modelo. Eu não estou apresentando esse modelo para a gente estigmatizar as pessoas, para sair por aí apontando o dedo, não é tipo um horóscopo, ele é um formato, um framework para te munir de uma percepção mais aguda, para você saber usar essas informações a seu favor, para você viver melhor, para você conquistar mais coisas, ter mais justiça, mais equanimidade no seu dia a dia. E diante dessas reflexões, e já me encaminhando para o fim, eu trago mais uma que é o seguinte. Beleza, nós temos traços de personalidade, mas eles mudam? Eu consigo mudar os meus traços? Se eu não gostar de um traço meu, eu consigo fazer alguma coisa a respeito? E a resposta é sim. Ela é sim, primeiro, porque os traços mudam ao longo do tempo. Existem pesquisas que mostram que a gente fica menos neurótico ao longo do tempo, né? A gente fica menos aberto ao longo do tempo, a gente vai começando a recusar mais ideias ao longo do tempo, então cada traço vai tendo uma curva ali ao longo do tempo para um outro lugar, um retorno para a média. E o outro ponto que tanto está no livro quanto eu testei é você consegue mudar voluntariamente no espectro do traço, você não consegue deixar de ter um traço. Vou te dar um exemplo pessoal, né? Eu falei no último vídeo sobre ansiedade. Eu era uma pessoa que tinha um neuroticismo muito mais alto, então assim, eu recuava muito, eu via uma situação de risco e já ficava muito preocupado, eu hesitava de tomar decisões por conta disso. E se você quiser ver o vídeo, lá eu falo algumas técnicas sobre como lidar com a ansiedade, eu apresento um outro livro. Eu li muito sobre regulação emocional para eu começar a mexer nesse neuroticismo e chegar num lugar que fosse confortável para mim, onde eu pudesse agir livremente, me beneficiar das minhas decisões, né, e progredir sem medo, que eu acho que é uma coisa que todo mundo quer. E por fim, se você ficou curioso, eu vou deixar para você aqui na descrição um teste. Vou falar um pouco desse teste antes da gente fechar o vídeo. Esse é um teste, foi o teste mais qualificado que eu encontrei, mais completo. Infelizmente só tem ele em inglês, mas você pode eventualmente procurar uma amiga, um amigo que fale inglês e que te ajude nele. E esse teste ele trabalha tanto os 5 traços quanto essas pequenas divisões que eu narrei ao longo do vídeo. Esse teste vai estar aqui, eu usava ele muito quando eu tinha uma empresa, né, para poder avaliar os candidatos, entender melhor como eles funcionavam, para ver como eles se encaixavam, né, no trabalho. E eu já fiz esse teste 2 vezes. E aí 2 pontos interessantes. Nele eu vi que eu consegui mudar um traço, e o segundo ponto é, se um dia você for fazer esse teste, tenta não pensar muito sobre as respostas para você poder ter um relatório transparente, mais próximo possível de quem você é. Eu acho que isso vai fazer muito bem para você e vai te ajudar a ler
né, os seus traços de personalidade, por que você toma algumas decisões, e aí agir de maneira mais intencional sobre essas decisões e esses comportamentos, de maneira menos acidental. E com isso a gente chega ao fim dessa exploração sobre a teoria Big Five. É uma teoria que eu gosto muito, eu espero que você tenha curtido também. O que você achou dela? Você identificou algum dos seus traços, nesses traços que eu narrei? Você identificou o perfil de alguma pessoa que você conhece dentro dessas dimensões da personalidade? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou dessa conversa, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Se você acha que essa conversa tem a ver com alguém ou que alguém ia gostar e se beneficiar desse assunto, manda para essa pessoa também. Esses pequenos gestos me ajudam a continuar a minha exploração e continuar trazendo assuntos interessantes para você a partir das minhas leituras. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.